Deputados e senadores da oposição apresentaram uma petição assinada por 60 advogados que expõem ilegalidades, abusos e desvirtuamentos de procedimentos e garantias constitucionais por parte do Supremo Tribunal Federal em relação às prisões que ocorreram no dia 8 de janeiro e também ao inquérito 4879, que foi iniciado pelo ministro Alexandre de Moraes em 2021, e aí depois do dia 8 de janeiro, pegaram as pessoas e jogaram lá dentro. Enfim, o deputado Marcel Van Hatten fez uma manifestação em relação a essa petição apresentada pelos advogados e, segundo ele, há provas de violações dos direitos de defesa dos presos após manifestações também apontadas pela OAB. Marinho, quero só informar a todos que será disponibilizada a toda a imprensa a petição assinada por mais de 60 advogados em que estão contidas todas as prerrogativas que foram desrespeitadas até o momento e, além disso, quero lembrar que a OAB já foi por diversas vezes interpelada, inclusive esse mesmo grupo de advogados esteve diante da sede da OAB aqui do Distrito Federal, mas lamentavelmente não foi recebido. Fez a sua manifestação diante do prédio e esperamos aqui que numa próxima vez sejam pelo menos recebidos para um cafezinho para conversar sobre esse assunto, porque a OAB, salvo algumas exceções regionais, inclusive do meu estado do Rio Grande do Sul, tem se mantido silente sobre essas prerrogativas desrespeitadas e nós aqui estamos pedindo à Ordem dos Advogados do Brasil que dê atenção a esse pleito dos advogados, que é tão legítimo como o pleito de qualquer outro advogado do nosso país. Então, né? Perseguições políticas no Brasil não são novidade. Agora, uma coisa que vale chamar a atenção aqui é para quem que esses senadores e deputados apresentaram essa petição, né? Porque em um país normal, você teria uma autoridade para olhar para aquilo ali e falar, nossa, que absurdo, que abuso, vamos resolver isso. Eu não consigo vislumbrar quem seria essa autoridade. Você tem noção? Claro que é importante, não estou aqui desmerecendo o trabalho dos parlamentares. Eu estou chamando a atenção para o fato de, apresentamos para quem? Porque a velha mídia a gente sabe do lado que tá, né? Um negocinho chamado justiça também, a gente sabe que, né? Para quem que vai apresentar? Como é que vai apresentar? Se está questionando justamente o judiciário. Os presidentes das casas legislativas não parecem muito interessados em enxergar o que está acontecendo no país, que não é de hoje, vale destacar. Até parece em alguns momentos, eu não sei se você tem essa impressão, mas às vezes eu tenho a impressão de que algumas coisas começaram no Brasil no dia 8 de janeiro. E a gente sabe que não é verdade. Enfim, fica aí, né? Que bom que houve essa iniciativa dos parlamentares, principalmente dos advogados, claro, que foram quem produziu, né? Eles quem produziram esse conteúdo, mas a gente se pergunta, né? Para quem? E a Gazeta do Povo chama a atenção para uma lei que estão tentando passar lá na Irlanda. Olha só, eles querem perseguir o discurso de ódio, a fake news e a desinformação. Seja lá que bichos são esses, né? Porque até hoje eu não consegui descobrir onde moram esses bichos, quem são eles, do que se alimentam. Até agora eu só consegui entendê-los como ferramentas políticas para perseguir aqueles que não fazem parte da agenda. A desinformação, por exemplo, é um termo cunhado lá na União Soviética, né? Em que eles usavam ali e tinha o significado de propaganda. A desinformação é propaganda. Quem é que faz propaganda em relação às suas agendas? A gente sabe bem quem é. Sobre as fake news, bem, não pode ser notícia falsa, porque os próprios que saem por aí gritando, fake news, eles são os primeiros a produzir informação falsa. Então não pode ser informação falsa, não pode usar a tradução, né?
O outro tema é o que? O discurso do ódio. A gente também não sabe do que esse bicho se alimenta, porque nós ficamos aqui no Brasil durante 4 anos vendo os maiores absurdos em relação à imagem do ex-presidente, né? O povo jogando bola com réplica da cabeça do presidente. Teve até procuradora esfaqueando boneco representando o presidente. Teve procuradora chamando a primeira-dama de vagabunda. Teve uma jornalista chamando a filha do presidente de... A garotinha de 11 anos, né? Tava fazendo 12 anos. E a gente não viu essas pessoas serem punidas, nem um debate ali nas poderosas aí da velha mídia, né? Não teve. Então, assim, a gente não vê, por exemplo, quando os cristãos são atacados, né? Quando tem o pessoal lá no carnaval faz ali, pegam figuras do cristianismo, né? Coloca ali uma imagem de um homem representando Jesus sendo arrastado pelo capiroto, liberdade de expressão. Grupo de humor que brinca com a fé dos outros, liberdade de expressão. Então, assim, a gente sabe que esse tal desse discurso de ódio também é um grande discurso de mentira, né? É tudo filho do mesmo pai, né? Pai da mentira, você sabe quem é, né? Pois é. E aí estão tentando passar isso lá na Irlanda, já passou pela Câmara, né? Agora eles vão discutir no Senado. O fato é que a população não quer que seja aprovado isso. Por quê? Porque pessoas do mundo inteiro, ou melhor, do Ocidente, a gente fala mundo inteiro, mas a gente sabe que o bicho está pegando no Ocidente, né? Essa crise sanitária serviu para alimentar esses totalitários, assim, de tudo que é jeito. E a gente sabe que todo esse projeto de controle, ele serve para favorecer simplesmente as elites, os poderosos, que pegam um determinado grupo e dizem assim: você é vítima, você é um coitadinho, nós vamos defender você. Aí eles criam um negócio, né, que eles chamam de lei, né? Podem chamar de lei, pode chamar de... Mas enfim, eles criam uma ferramenta para dizer que é para proteger aquele grupo. Só que aí, com essa mesma ferramenta, eles perseguem pessoas que fazem parte daquele grupo, mas que não rezam a mesma cartilha. Ou seja, não é uma ferramenta para proteger esse ou aquele grupo, é uma ferramenta na mão desses poderosos para controlar todo mundo que não ande dentro da agenda. Então, infelizmente, nós estamos vendo o Ocidente sofrer com tudo isso, né? E a crise sanitária foi, como disse a Jane Fonda, né? Foi um presente, né? O vírus foi um presente para a esquerda. Está sendo, pelo jeito, né? O outro aqui no Brasil, que é a atual presidente, disse que ainda bem que a natureza criou o bicho lá, né? Fez todo esse estrago. Enfim, pessoas que entendem o que está acontecendo no mundo. Pessoas que sabem que determinadas coisas que estão acontecendo no mundo é para favorecer o seu lado. E o seu lado é contra o povo. É só em favor de si mesmo. Meu amigo, se eu fosse levantar uma campanha hoje, teria exatamente esse nome. Hashtag salve as abóboras. Abóboras ficou estranho, não é abóboras, é abóboras, né? Mas enfim, isso não tem a menor relevância. O fato é o seguinte, meu querido. O fato é o seguinte. Estão trabalhando contra o agronegócio brasileiro. E o que parece que é só uma birrinha, né, para alguns, é só uma birrinha, né, do setor do agro com o atual governo e os seus cupinchas, não tem nada a ver com isso, meu amigo. O sistema é bruto e estão trabalhando assim em conjunto para realmente atacar ao agro brasileiro. Um exemplo é a nova novela da Globo, Terra e Paixão, e quem gravou um vídeo indignada para falar sobre o ataque ao agronegócio foi a deputada federal pelo estado de Goiás, Magna Mofato. Hoje, primeiro capítulo da novela das 9 da Globo. Revoltante. Estão em conluio com o governo federal criminalizando o agropecuarista. Nós, como eu, produtora rural, que trabalho para sustentar o país,
trabalho para pôr comida na mesa do cidadão. Estão nos criminalizando. Dei ordem a todos os meus gerentes que não compre mais nenhum produto dos patrocinadores dessa novela criminosa. Magda Mofato, só eu sozinha tenho 5.000 funcionários. Sou deputada federal, sou empresária e agropecuarista. Gente, não a criminalização do agro. Pois bem, eles resolveram agora colocar na nova novela uma pauta contra o agronegócio brasileiro. Para que você acha? Ah, tá ali despretensiosamente, estava muito sem criatividade, né? O autor acordou um dia e falou, fala mal do agro. Não, meu querido, isso é agenda, isso é para mudar a mentalidade das pessoas. É por isso que eles pegam pessoas para ir para a televisão para falar assim, olha, acho que a gente não pode ficar comendo carne, entendeu? Porque prejudica o meio ambiente. E faltando pouco mais de 5 meses para as eleições na Argentina, as pesquisas já começam a aparecer e as primeiras apontam 3 candidatos de direita liderando a corrida eleitoral no país dos hermanos. O primeiro colocado é o Javier Milei, conhecido como Bolsonaro argentino, né? Ele está nas pesquisas com entre 26% e 29% das intenções de voto. Em segundo lugar, vem o Horácio Rodrigues, que é o prefeito de Buenos Aires. Ele tem entre 11% e 18% das intenções de voto. E a terceira colocada é a ex-ministra da Segurança, a Patrícia Bullrich, que tem entre 8% e 17% das intenções de voto. Beleza. Só que eles resolveram fazer uma pesquisa, sabe, igual fizeram aqui no Brasil, em 2018, o Lula não podia se candidatar. Mas se o Lula entrasse, né? Vamos ver como é que tá. E aí eles colocam ali quem? Cristina Kirchner, que a gente sabe que é a dona do boneco de ventríloco, no caso, o Hernandes, né? O amiguinho do Lula, o Fernandes, né? Que está ali como presidente, né? Levou a Argentina para mais de 100% de inflação, o país está caindo aos pedaços, a gente viu aqui no Brasil cenas lamentáveis de pessoas comendo lixo, enfim, pessoas levando aquele maço de dinheiro para poder abastecer o carro. E se Cristina Kirchner estivesse nessa pesquisa eleitoral? Bem, aí eles descobriram o seguinte, que ela estaria em segundo lugar com 19% dos votos. Aí eu te pergunto, o povo da América Latina não tem que tomar no saleiro para aprender? Eu acho que tem. O ruim é que outras pessoas sofrem junto. Né? Aquelas pessoas que estão entendendo o que está acontecendo, aquelas pessoas que não querem corrupto no governo, aquelas pessoas que não querem mala, né, governando o Estado, sugando o Estado, promovendo pautas que vão contra a população. Essas pessoas sofrem junto. Mas o fato é que, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, pelo jeito, esse amor a corrupto, a bandido, né? Porque aqui no Brasil tem fã-clube de bandido. Isso é um vírus e se espalhou aqui na América Latina, porque fala sério, né? Fala sério, hermanos. Né? A criatura como essa sequer era para ser citada ali nas pesquisas, mas ela está lá em segundo lugar nesse cenário hipotético. Eu vou te contar, viu? Aí depois o povo reclama, né? Depois reclama, mas não adianta reclamar. Reclama, mas na primeira oportunidade que tiver de fazer uma caca, vai fazer, né? Terrível. Você sabe que o Brasil não é só o país que tem fã-clube de bandido, né? O Brasil também é o país das coincidências. Então veja você que no próximo dia 16, o Tribunal Superior Eleitoral, ele vai julgar um recurso que pode tirar o cargo de Deltan Dallagnol. Exatamente, pode tomar o mandato de Deltan Dallagnol, que é deputado federal. Quem entrou com esse recurso, olha só que coincidência, foi PT, PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Muita falta de vergonha na cara, né? Um país que tem um partido comunista não dá para levar a sério, né? E o outro, o PV, Partido Verde. Pois bem, eles entraram com um recurso alegando uma suposta inelegibilidade do Deltan Dallagnol. Agora, sabe o que é curioso? É que esse recurso, ele entrou na pauta no mesmo dia em que o Deltan Dallagnol
fez críticas ao ministro Gilmar Mendes no Twitter. Exatamente. O Deltan Dallagnol usou suas redes sociais para fazer críticas ao ministro Gilmar Mendes. E aí, curiosamente, esse recurso entrou na pauta lá no TSE. Que coincidência, né? Teve outra pessoa aí que fez críticas ao ministro Gilmar Mendes. Sugiro que bote as barbas de molho, embora não tenha barbas, e faça parte lá da turma, né? Mas, enfim, nunca se sabe. O fato de você levantar uma bandeira não quer dizer que você é benquisto pela turma ou que você vai ter os seus couros protegidos para sempre. De quem eu estou falando? Estou falando do senador Alessandro Vieira, aquele mesmo que criou o PL 2630. O PL 2630 foi gestado por esta pessoa, né? O senador Alessandro Vieira, que fez críticas às falas do ministro Gilmar Mendes durante uma entrevista no Roda Viva, né? O Gilmar Mendes disse que Curitiba gerou Bolsonaro e que tem um germe do fascismo. E o Alessandro Vieira postou lá no seu Twitter o seguinte: a vida pregressa desse senhor recomendaria, na melhor das hipóteses, silêncio obsequioso. Mas o que se vê é um show de arrogância e oportunismo. Fique esperto, viu, Alessandro Vieira? Pode ser que você caia aí num PL das fake news, discurso de ódio, desinformação. Sabe como é que é, né? Esses monstrinhos não respeitam seus pais. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, esteve mais uma vez no Senado Federal para falar sobre o dia 8 de janeiro. Foram trazidos ali à pauta outros assuntos em relação à segurança pública durante a audiência. O ministro se comportou ali de uma forma bem debochada e durante esta audiência, né? O senador Marcos Duval, que tem feito duras críticas ao ministro da Justiça, pediu a prisão de Flávio Dino. Pediu o afastamento e a prisão de Flávio Dino por conta dos atos do dia 8. E ele apresentou ali vídeo, né, mostrando a fala do Flávio Dino e ilustrou que uma hora o ministro diz uma coisa, daqui a pouco ele diz outra que contradiz a primeira, enfim, aquela confusão. E o ministro respondeu ao senador de forma muito debochada e disse o seguinte, que se o Marcos Duval faz parte da SWAT, ele, Dino, faz parte dos Vingadores. Depois ele tentou encaixar ali o pessoal da Marvel, né? Mas, olha, a referência que veio na minha cabeça foi aquela entrevista do Lula, em que ele falou que queria fazer coisas estranhas com o Moro e que durante o tempo que ele esteve na prisão ele só pensava em vingança. Então tem tudo a ver aí a declaração de Flávio Dino, né? Durante não vou dizer oitiva, mas durante o debate com o ministro da Justiça, Flávio Dino, ficou muito claro para toda a sociedade brasileira a forma desrespeitosa com os senadores da República, assim como ele já vinha fazendo na Câmara dos Deputados. É muito claro ver que quando ele é acuado, ele começa a seguir com palavras e frases desrespeitosas que confrontam até a questão nossa de caráter, de função representando os brasileiros, e ele acabou fazendo uma divisão. Hoje, pelo menos eu tenho recebido muito, não existe mais agora, desde ontem, não existe mais agora a direita e a esquerda, agora é a SWAT contra os Vingadores. Como é que pode a gente, aqui no Congresso, representando os brasileiros, chegar a esse ponto de dizer que dividiu-se em dois, o grupo SWAT, que é a oposição, e o grupo Vingadores, que eu acho que até foi um ato falho dele, falar Vingadores, porque é o que todo mundo que é oposição está sentindo do atual governo. E uma corrida feminina na Espanha terminou com um pedido de desculpas por parte dos organizadores que foram acusados de sexismo. Que absurdo! Promoveram uma corrida de mulheres e ofereceram como prêmio um processador de alimentos. É curioso, né? Porque quando tem homem participando de
competições femininas, aí não tem sexismo, né? Não tem machismo, não tem sexismo, não tem gente esperneando, não tem pedido de desculpa, não tem nada. Mas se entrar um processador na parada, aí, meu filho, aí o mundo cai, né? Essa foi só pra gente fazer uma breve reflexão sobre esse ocidente muito louco, né? Que a gente tá vivendo mesmo. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia, a sua audiência. Um beijo e até a próxima.